Pois bem, pessoal, hoje, com esse convite que o professor Pedro me fez, eu tentei buscar um método, né, alguma coisa que fosse mais adequado para trabalhar nesse momento. Por quê, né? Sabemos que o Enem, ele é composto de uma diversidade gigantesca de conteúdos. E aí não dá para a gente fazer, em um aulão breve, uma imensa revisão, né, um imenso detalhamento de todo o conteúdo. Então, hoje eu trouxe uma proposta para a gente fazer um pequeno passeio ao mundo do Enem. Tá? Nesse passeio, a gente vai discutir um pouquinho formas de alcançar um bom resultado, mas também como conversar um pouquinho sobre a disciplina de física. Tá? Então, antes da gente iniciar com a disciplina de física, eu trouxe um momento que talvez seja muito propício para o Enem, tá? Mas lembrando que o essencial a gente vai ver que é o conhecimento. Mas antes do conhecimento, a gente precisa manter uma calma, uma cautela. Então, eu trago para vocês uma pequena pergunta, né? Que é um estudo, na verdade, que é a ciência do controle. Vocês sabem aí, né? Ciência do controle. Professor, o que é controle, né? O que é essa ciência do controle? É o controle do videogame? É o controle lá da TV, do som, né? Aí fica essa questão, ciência do controle, mas que tipo de controle? E aí eu vou perguntar para vocês podem estar falando aí no chat, que eu estou acompanhando todo momento, o que é esse controle? Que controle é esse que a gente está falando, né? Eu estou querendo argumentar com vocês. Vocês sabem o que é esse controle? Hã? Sabem não? Pois aí, esse controle é um controle essencial para a nossa vida, principalmente não só a vida acadêmica, como nossa vida pessoal. Por que eu trago isso? Porque o controle nada mais é do que o ato ou o efeito de se controlar-se, manter calmo, ter controle de si. Porque em um aulão você está trazendo essa proposta, Romário. Pelo seguinte, essa ciência, né, essa ciência chamada ciência do controle, você pode se organizar abrindo um leque de oportunidades gigantescas, como controlar seu econômico, seu financeiro, o seu corpo, né, a parte física e principalmente, né, a sua produtividade. A partir do momento que eu tenho controle com a minha produtividade, eu vou ter um controle de minhas informações, né? Na minha mente, eu vou controlar todas as minhas informações que eu adquiri como usuário dentro da escola, e a partir do momento que eu controlo, né, essas informações, a partir do momento que eu tenho uma produtividade das minhas informações, eu vou possuir uma tomada de decisão de forma coerente, tá? Pessoal, minha letra é um pouco feia, mas eu espero que dê para compreender, tá? Então, a tomada de decisão é uma questão extremamente importante. Por quê? Porque nós vamos estar lá no Enem, sentado em uma cadeira desconfortável e com 1001 pensamentos diversos. E esses pensamentos vão precisar, além de um conhecimento das disciplinas, uma tomada de decisão em momentos difíceis. Porque vocês sabem que o Enem é composto de questões fáceis, questões difíceis, e nesses momentos de questões difíceis, a gente cria uma barreira na qual a gente não sabe para onde lidar. E aí é onde entra a tomada de decisão de forma concreta, uma tomada de decisão certeira. Mas, professor, como é que a gente faz isso? Porque muitas vezes a gente não se controla. Exato. Mas aí a calma, a paciência é que vai fazer esse controle. Então, se preparem mentalmente antes de iniciar o Enem. E depois que iniciar, que eu não souber uma questão, como é que eu tomo uma melhor tomada de decisão? Pessoal, aí é onde eu trago para vocês um momento que pode ser bem grandioso. Por que bem grandioso, Romário? Porque existe um método,
tá? Para a gente tomar uma decisão de forma coerente. Não existe só uma tomada de decisão aleatória, tá? Então, como essa decisão que agora eu fiquei curioso. Vamos lá. Existe uma técnica milenar para mim tomar uma decisão prática e uma decisão coerente. Essa decisão, ela é chamada de cálculo hipotético universal, técnico estimativo. Eita, professor, esse nome é tão grande que a gente não sabe nem decorar ele. Como é que a gente vai ter uma tomada de decisão de forma simples? Esse método hipotético nada mais é do que conhecido como o chute. E, professor, agora deu confusão. Como é que a gente vai se preparar para chutar no Enem? Não, não é bem assim. Esse método, ele é utilizado a partir do momento que você não consegue realizar uma prova de maneira eficaz. Eu não sei aquela questão. Eu vou chutar qualquer uma, aí onde está o cálculo hipotético. O chute, ele não é um chute que deve ser de forma aleatória. Um chute tem que ser uma tomada de decisão de forma coerente. Tem que ter uma tomada de decisão correta. Então, professor, como é que a gente toma uma tomada de decisão correta em um chute? Bom, no Enem, principalmente, ele tem um regimento que permite brechas de chute, apesar que ele tem um sistema anti-chute, tá bom? Mas eu vou explicar lá no finzinho qual é esse sistema anti-chute que o Enem possui. Mas, existem 5 métodos para você fazer um golaço com esse chute lá no Enem, tá? Esses métodos são métodos elaborados em pesquisas, não são métodos que totalmente eu que criei, tá certo? Que a gente vem em análise, vem em estudo, e esses métodos podem facilitar uma tomada de decisão. Quais são esses métodos? Vamos lá. O primeiro método é um método de eliminação. Como assim um método de eliminação, Romário? O método de eliminação, pessoal, é um método que você precisa analisar quais são as opções que são mais sem noção. Ou seja, uma coisa que não tem nada a ver com aquele enunciado. Então, eu vou eliminar aquelas alternativas que não tem nada. Então, dessa forma, será mais fácil aumentar suas chances de acertar uma questão lá no Enem. A partir do momento que eu elimino aquelas que não tem nada a ver, né, eu consigo ter uma decisão ali de 50%. Então, tua chance de fazer um chute coerente, ela sai de 5 para 1, né, digamos, para 2 para 1. Então, seja uma chance de 50%. Né? Então, é uma regra de chute que ainda é muito utilizada, inclusive em concursos, tá? Eu trago esses métodos porque são métodos que a gente acaba praticando em concursos públicos, né, em provas externas, e aí eu estou dividindo com vocês. O segundo, tá? O segundo método é um método chamado de padrão. Que método padrão é esse? Pessoal, o Enem, ele é uma prova que segue a ética, perdão. Então, por isso, dificilmente o Enem ele vai botar uma resposta que vai ferir os direitos humanos. Ou seja, de forma alguma, ele vai botar uma resposta que seja negativa à sociedade. Então, ele busca colocar um item que a sociedade aceite facilmente. Né? Então, de forma alguma, vai ser um item que tenha desrespeito, vai ser um item que julgue um órgão ou uma instituição de forma negativa. Então, muito difícil que isso aconteça, tá? Então, quando a gente pega aí já uma junção de uma eliminação junto de um padrão, a gente já tem uma redução ainda significativa nesses métodos de chute, tá? Então, lembrando que esse método de chute só vai ser válido a partir do momento que eu tenho tomadas de decisão, tá bom? E o terceiro método, professor? O terceiro método é o método da repetição ou de semelhança. No caso aí da repetição, né, é muito provável
que as que mais aparecem sejam questões corretas. Mas aparecem o quê? Itens, né? Por exemplo, vamos pegar uma questão lá de biologia, por acaso, e ele fala lá, no meio da questão, nos itens, tá, nas alternativas, fale de peixe e baleia, nos itens. E também fale aí de cobra e sapo. São 4 itens. Então, na repetição, ele vai analisar qual desses itens se repetem mais. São as baleias e o peixe, ou são os itens que tem cobra e sapo? Se, por exemplo, for o item peixe e baleia, então a gente já tem uma aproximação que o item correto seja, né, o item que se repita mais aí o peixe e a baleia, tá bom? E a questão da semelhança? Na semelhança, vamos pegar uma questão de matemática. Vamos supor lá que entre os itens tem 7,8, 7,8, 7,6, 7,8, 10, 35 ou 38. Qual desses itens são mais semelhantes? O 7,6 e o 7,8. Então, por semelhança, talvez seja mais provável que o item correto esteja entre esses dois. Por quê? Porque é um método de aproximação, tá? Então, se vocês analisarem questões de vestibulares, eles se encaixam muito nessa prática, tá bom? Mas eu vou mostrar que nem sempre os métodos de chute são métodos eficazes, tá bom? Lá no finzinho. O quarto é a generalização. Esse eu aposto que os professores de vocês falam muito. Por quê? Quando eu falo generalização, eu estou falando de palavras como sempre, nunca. Essas palavras são palavras que são muito gerais. Então, itens que trazem resposta como essas, jamais, nunca, ninguém, são itens duvidosos. Então, como são itens duvidosos, temos que tomar muito cuidado com essas alternativas, porque são alternativas que podem ter pegadinhas, né? Então, cuidado com essas dicas aí, tá bom? E a quinta e última dica que eu trago para vocês, que essa é uma dica muito importante, eu tomo muito essa dica para mim, que é a dica do menos A e mais C. Por que eu estou falando menos A e mais C? Geralmente, quando estamos fazendo uma prova cansativa, quando você lê o enunciado, sua mente já está cansada. Então, o primeiro item que tu lê, tu vai achar aquele item perfeito, ou seja, o item A. Então, tu leu a questão, leu o primeiro item, que é o item A. Tu achou aquele item lindo. Tão lindo que se tu ler os demais itens, esses demais itens, eles vão se tornar totalmente sem contexto para você. Mas isso é por quê, professor? Porque sua mente está cansada. O seu psicológico está cansado. Então, ele quer apenas terminar uma prova e esquece dos bons resultados. Então, quando eu digo menos A e mais C, não é apenas por esse cansaço. É porque as pesquisas mostram que quando o professor elabora uma prova, dificilmente ele vai colocar uma questão em sua resposta, o item A, porque vai ficar mais próximo da leitura daquela questão para o aluno. E outra, quando ele está elaborando, geralmente ele quer deixar um meio termo, então ele pode deixar, geralmente, entre o item C, item B, item D, mas, em grande geral, se torna um item C. Mas essa regra aqui, ela lhe dá um pouco mais para questões difíceis. Tá? Para questões difíceis. Por que questões difíceis? Porque questões fáceis são questões que podem ter qualquer alternativa. Então, para o elaborador da prova, para ele tanto faz, tá bom? Mas, pessoal, essas regras de chutes, tá bom? Elas são regras que podem auxiliar apenas quando vocês não conseguirem efetuar uma questão, tá bom? Eu não tenho ideia como é essa questão. Aí sim você pode usar o método hipotético, conhecido como o chute. E aí você pode tomar em consideração essas 5 regrazinhas aí para ajudar vocês, tá bom?
Porque o Enem, se eu for levar o pé da letra, todas as minhas 90 questões no dia pelo chute, você pode cair na tentação e no erro. Porque o Enem, ele tem um sistema conhecido como TRI, que é um sistema anti-chute. Nesse sistema anti-chute, ele faz um balanço das questões. Por exemplo, questões difíceis valem mais pontos do que questões fáceis. E quando ele percebe que tu tem um padrão de acertos que levam a uma característica de chute, tua pontuação reduz. Então, por isso que eu aconselho o seguinte, eu aconselho que resolvam as questões como vocês sabem o conteúdo, o máximo de questões que vocês souberem, tá? Vão resolvendo. Sei essa, resolve. Não sei, pula. Quando for no final, né, quando você resolveu todas aquelas questões que vocês conseguem, vocês retornam para o início da prova e iniciam essa regra de chute, entre aspas, tá? Aí vocês conseguem atingir um melhor resultado. Então, são dicas que eu trago essenciais antes de iniciar o conteúdo de física em si, tá? Vocês podem estar achando aí, o professor não vai dar nada de física hoje. Então, vamos lá ter um pouquinho agora do conteúdo de física. Como eu falei que era um passeio, né, eu acho importantíssimo falar sobre isso. E aí, daqui para frente, né, assim como também essas demais regras eu fico à disposição, mas qualquer dúvida que tenham, né, aí no computadorzinho de vocês, como não dá para levantar a mão, vocês apenas perguntem aí. Pode ligar o microfone, assim como também pode abordar pelo chat, que eu estou acompanhando vocês, tá bom? Eu trago para vocês um balanço dos conteúdos que mais vem caindo no Enem, tá? Esse balanço, ele foi elaborado e analisado, né? Eu fiz essa análise, assim como eu analisei outras pesquisas, mas juntando de 2010 até agora, 2019, tá? Esses temas são os temas que vêm mais caindo no Enem. Essas são as porcentagens dos temas que vêm mais caindo. 33% conteúdo de mecânica, 29% conteúdo de eletricidade, de energia, ondulatória 20%, termodinâmica 5% e óptica geométrica 5%. Ressalto que eu acredito que vocês estão vendo bastante aí com o professor de vocês, né, um excelente profissional aí, que estão estudando muito sobre eletricidade, né, e energia. E aí está mais fresco na cabeça de vocês. Então, hoje, né, para esse breve momento, como não dá para ampliar muita coisa, como é um passeio, eu vou dar uma ênfase um pouquinho nessa parte de mecânica, porque aí vai ser um passeio que vocês viram um tempo atrás, uma ótima revisão, digamos assim, tá? Que lá no primeiro ano foi que vocês viram esse conteúdo de mecânica, então já tem 2 anos aí de andamento, ok? E aí a gente vai ver um pouquinho de mecânica, para a gente fazer um balanço. Como é que eu trouxe esse balanço, né? Eu trouxe um pouquinho da explanação e trouxe 1 ou 2 questões do Enem para a gente fechar esse momento, ok? Então, vamos lá. Mecânica. O que lembramos de mecânica? Quando a gente fala mecânica, o que lembramos, aí já regala o olhão aí, né? E mecânica. O que é mecânica? Agora, professor, não recordo. Ou recordo, né? Porque mecânica é um conteúdo, professor, que está ligado inteiramente a 2 termos, a movimento e repouso. Então, o estudo da mecânica, ele analisa o comportamento de um corpo. Então, a partir do momento que eu tenho um corpozinho aqui, ele quer analisar se esse corpo, ou como esse corpo, adquire um estado de movimento. Então, um estado de movimento é um estado analisado, né, de forma mecânica. Então, no Enem, ele cobra muito, mas muito sobre o estudo da mecânica. Mas, como eu falei aí, de 30% dessas questões, elas têm uma elaboração nesses 2 ramos da mecânica, né? Porque a mecânica, ele vai se dividir em um comportamento de um estado
cinemático para um estado dinâmico, ok? Então, olha só, quando a mecânica, que é o estudo do movimento, se divide em duas partes, ele tenta analisar o que, professor, nessas duas partes. A mecânica, quando é tratada de forma cinemática, ela tenta estudar, olha só aqui, ó, os tipos de movimento. E quando ela está em uma forma mecânica, ela vai estudar as causas do movimento. Mas vejam, né, que em todo momento a preocupação dele é analisar o movimento. Então, toda a questão do Enem, ao tratar de movimentos, vocês já sabem que vai ter uma caracterização da mecânica, tá? Dos ramos da mecânica. Vamos por partes, né? Vamos entender primeiro esse ramozinho, é conhecido aqui como cinemática. Depois a gente faz uma análise para entender um pouquinho sobre a dinâmica, tá bom? Vamos lá. O que é a cinemática? O que estuda a cinemática? A cinemática, ela tenta descrever o movimento dos corpos sem estar preocupado com as causas. No caso, ele quer saber apenas os tipos de movimento. Então, esses movimentos, certo? Ele envolve os conceitos mais básicos. E quais são esses conceitos básicos? É o conceito de velocidade, de aceleração, de espaço, de tempo. Aí você diz, professor, é aquela ideia lá da velocidade média, que é espaço sobre o tempo? Está envolvido dentro dessa característica de movimentos. Mas quando eu falo de cinemática, eu não abordo apenas a velocidade média, que é o que geralmente a gente acaba recordando. Porque lá no Enem, ele não quer saber apenas como é que determinam a velocidade média. Se vocês analisarem todo o percentual das questões do Enem, elas não são questões práticas, ou seja, não são questões de cálculo. A sua grande maioria, 70% da sua prova de física, são questões teóricas. Então, o que é importante, desculpe pela letra feia mesmo, tá, pessoal? Então, o que é importante no Enem é a gente determinar as situações teóricas que envolvem o comportamento físico dos corpos. E quando eu falo esse comportamento físico dos corpos, a cinemática, ele tem dois comportamentos essenciais. Na verdade, são três, mas eu trouxe dois essenciais, que é o movimento uniforme, ou o movimento retilíneo e uniforme, ou o movimento uniformemente variado, ou movimento retilíneo uniformemente variado, e aí tem o terceiro, que é o movimento curvilíneo, que esse é um movimento que cai um pouco mais em vestibulares, e aí a gente pode deixar para um outro momento, quem sabe a gente discutir sobre ele. Mas vamos trazer aqui esse movimento uniforme. O que é um movimento uniforme? Né? Vamos caracterizar cada um deles para a gente entender melhor essa parte teórica. Um movimento uniforme é um movimento no qual tratamos uma velocidade constante. Ou seja, se eu tiver aqui um fusquinha, ó, aqui um fusquinha, e esse fusquinha percorrer intervalos de espaço, intervalo de espaços, em intervalos de tempos iguais, significa dizer que a mudança do espaço em intervalos de tempo possui uma variação de velocidade constante. Então, se esse carrinho estiver andando com 10 km por hora, em todo o seu movimento, a velocidade dele vai ser 10 km por hora. E aí, esse movimento, professor, como é que ele pode ser caracterizado? Quando isso acontece, nosso movimento, ele pode criar características importantes, que são características conhecidas estados de movimento. Esses movimentos podem ser chamados de movimentos progressivos ou movimentos retrógrados. O que são movimentos progressivos e o que são movimentos retrógrados, professor? Movimentos progressivos são movimentos no qual
nossa velocidade ela é constante, porém maior que zero. Por exemplo, o carro está indo aqui com velocidade de 10 km por hora. Então, ele é um movimento quê? Crescente. É um movimento progressivo. Aí eu digo assim, esse carro freou e começa a reduzir a velocidade. Então, se ele reduz a velocidade vai ter um comportamento menor que zero, porque ele está saindo de 10, 9, 8, 7, assim por diante. Até chegar um momento que ele entra no repouso. E quando é o repouso é o momento que a velocidade dele é zero. Tá bom? Pessoal, se caso eu esteja falando rápido, vocês avisam aí no chat, que eu tenho esse costume aí de acabar conversando demais, certo? Vou já comentar mais um detalhe importante do movimento uniforme. Então, o principal do movimento uniformemente variado, ou do movimento uniforme, é você saber que o movimento possui velocidade constante, e esse movimento de velocidade constante, ele pode ser um movimento progressivo ou um movimento retrógrado, tá bom? E quando falamos de movimento uniformemente variado? O movimento uniformemente variado, agora ele já traz uma característica diferente na velocidade. No caso, a velocidade, ela vai ser variável, ela não será constante, tá bom? A velocidade agora ela vai variar com o decorrer do tempo. E para ter uma característica mais ideal, a gente aborda que nesse movimento com velocidade variável, nós possuímos uma aceleração constante. Lembrando que ela é constante, porém diferente de zero. Por que diferente de zero? A partir do momento que eu tenho uma aceleração igual a zero, pessoal, minha velocidade ela deixa de ser variável e passa a ser constante. Ou seja, aceleração sendo igual a zero, eu tenho um movimento uniforme. Ou o movimento é uniforme, ou então ele está em repouso, tá? Fica uma dica aí para vocês. Aceleração igual a zero, ou o corpo está em repouso, ou o corpo está em movimento uniforme, tá bom? E quando a gente tem essa aceleração constante e diferente de zero, nós possuímos duas características de movimento para o movimento uniformemente variado. É um movimento no qual chamamos de acelerado e um movimento no qual chamamos de retardado, tá? E, professor, palavrão? Calma, pessoal, não é palavrão, é o estilo do movimento. O movimento acelerado é a partir do momento que minha aceleração ela é maior que zero. E o movimento retardado é a partir do momento que minha aceleração ela é menor que zero. Então, quando você está vindo aí na bicicleta de vocês, na moto, que você vê um quebra-mola, você reduz a velocidade. Quando você reduz, você está retardando o movimento, tá certo? E quando você retarda o movimento, você reduz a aceleração e ela se torna menor que zero, até o momento que você entre no repouso, tá ok? Com isso, o Enem cobra muito essa característica do movimento uniforme, o movimento uniformemente variado, quando ele tem um comportamento gráfico. Qual é o comportamento gráfico aqui, ó? Dentro do movimento uniforme, nós temos duas características de movimento, né? Um movimento progressivo e um movimento retrógrado. Quando é que a gente tem um movimento progressivo? No momento que minha velocidade, como a gente falou, é maior que zero. Então, nós temos um movimento, peraí, deixa eu apagar aqui. Nós vamos ter um movimento progressivo. E esse gráfico, ele tem essa característica aqui. Ele é um gráfico crescente, certo? Então, todo movimento uniforme, que ele é um movimento progressivo, que tem velocidade maior que zero, ele vai ter uma reta crescente. Lembrando que todo movimento uniforme, ele tem que ser
linear, tá? Ele vai ter um comportamento linear. E se ele for um gráfico decrescente, professor? Se for um gráfico decrescente, nós vamos ter uma velocidade menor que zero, obviamente, e esse comportamento vai ser um comportamento retrógrado, certo? Ou seja, ele está decaindo no decorrer do tempo. Isso são as características principais dentro do movimento uniforme. Saliento que eu estou comentando do gráfico posição e tempo, tá bom? Porque posição e tempo ele só vai ter esses dois comportamentos, que é a característica do gráfico do movimento uniforme. Quando eu falar de um gráfico agora que tem um comportamento uniformemente variado, também, claro, analisando espaço e tempo, já que a gente está falando de termos idênticos, tá? O comportamento do meu gráfico vai ser diferente, certo? Diferente como, professor? O nosso gráfico ele vai ter duas características. Ele vai ter um gráfico que tem uma concavidade para cima. Quando é que ele tem uma concavidade para cima? No momento que minha aceleração ela é maior que zero. Se a minha aceleração é maior que zero, minha concavidade ela vai ter um comportamento para cima. E se ele tiver um comportamento com a concavidade para baixo, aí nossa aceleração vai ser menor que zero, tá? E aí a gente vai ter comportamentos que podem mudar entre acelerado e retardado, tá ok? Então, vejam a importância de conhecer essas duas características do movimento uniforme, certo, pessoal? Para a gente fechar essa primeira parte, né, do movimento uniforme e uniformemente variado, eu trouxe para vocês aqui só uma questão do Enem de 2012, lá no caderno amarelo, tá? Que é uma questão que envolve o conceito cinemático. E aí eu peço até auxílio de vocês aí, ou no chat, ou no microfone, fique à vontade, para me ajudar no item que a gente vai ver a seguir. O que é que a questão diz, né? Para melhorar a mobilidade urbana na rede na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre as estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre as duas estações. A locomotiva parte, olha só, vamos lá para dois pontos importantes. Olha o que ele diz. A locomotiva parte do repouso com aceleração constante por um terço do tempo percorrido. Depois, mantém a velocidade constante por outro terço e, por último, reduz sua velocidade com uma desaceleração constante no trecho final até parar. E aí, qual é o gráfico de posição no seu eixo vertical em função do tempo, no caso horizontal, que representa melhor o movimento desse trem? E aí? Como é que a gente resolveria uma questão como essa? Vejam que no enunciado, ele deu 3 características do movimento. Quais foram? Vou até voltar aqui. Quais foram as 3 características? Ele disse, ó, que o trem começa do repouso e acelera constantemente. Então, parte do repouso, acelera constantemente, por um terço. Depois, mantém a velocidade constante, por outro terço. E, por último, ele desacelera. Então, eu tenho 3 características. Quais são as características? Inicialmente, acelera. Depois, velocidade constante. E, por último, desacelera. Pessoal, só uma curiosidade. Essa velocidade, me ajudem aí no chat, ela vai ser, essa velocidade aqui, que eu falei que ele é constante, pelo enunciado, ela entende-se que é uma velocidade crescente ou decrescente? E aí?
Acelera. Isso, Kailane, crescente. Por que crescente? Porque ele começou acelerando. Então, como ele começou acelerando, entende-se que é uma velocidade crescente, ou seja, maior que zero. E aí? Observando agora, depois dessas dicas que a gente absorveu no enunciado, qual dos itens seria o item correto aí? Vamos lá, Paula Cinero. Quanto tempo? E aí, pessoal? Qual item vocês acreditam ser o item correto? Isso, olha só como o pessoal está bem ligado. Vamos lá, ó. Vou até voltar lá nos gráficos. Quando ele acelera, ele vai ter uma concavidade para cima inicialmente. Depois, parte para o movimento crescente, ou seja, constante. E, por último, desacelera, criando uma concavidade para baixo. Olha só, vejam, tem um movimento com aceleração crescente, depois, velocidade continua constante, só que lembrando, aqui é um movimento uniformemente variado, aqui ele está um movimento uniforme. E, por último, veja que ele criou uma concavidade até parar, então ele tem um movimento uniformemente variado. Então, item C. Muito bem, galera. Olha aí, né? Obrigado, Caio. Então, vejam que essas características são características fundamentais. Então, dá para você matar questões apenas recordando essas características, tá bom? Não sei como está meu tempo, espero que ainda dê. Eu trouxe a outra parte, né, da divisão, da mecânica. Qualquer coisa, Pedro, tu manda um oinho aí no chat ou no WhatsApp que eu posso visualizar. A outra parte, que é extremamente importante, é a parte da dinâmica. Muito bem. Então, na parte da dinâmica, ele já trata um estudo do movimento que leva em conta as suas causas. Veja que na cinemática a gente estudou os tipos e agora nós vamos estudar as causas desses movimentos. Então, em relação às causas, lá vamos pegar aqui de novo o Fusquinha, né? O famoso Fusquinha. Antes, eu teria esse Fusquinha andando aí com movimentos que poderia ser acelerado, desacelerado, né? Poderia ser progressivo, retrógrado, mas eu, de forma alguma, queria saber como o movimento acontecia. No caso da mecânica, obrigado, Clara, Paula, Pedro. Então, ó, quando... Exatamente, tem que ter meu fusquinha. Então, quando eu me preocupo agora, quando tem um movimento, eu quero saber como acontece esse movimento. E esse movimento, pessoal, esse movimento, ele pode ter uma características que são geradas por induções de energias, tá? Que formas de energias que a gente vai ver e como é que acontece esse movimento? Essas causas, perdão, de movimento, eu me atrapalhei aqui, essas causas de movimento, ela acontece por algumas características bem importantes, que são por causa das forças, né? Essas forças, dentre elas, as aplicações das leis de Newton, extremamente conhecidas, que vocês já conhecem ao pé da letra, né? A questão da gravitação universal, com outra situação das causas de movimento, e a energia mecânica. Eu grifei as forças e energia, porque eu quero trazer para vocês essas duas em ênfase. Por que essas duas em ênfase? Porque são duas características que mais caem dentro do Enem. Tanto a ideia de força, mas cai lá perguntando o que é força? Não. Cai os conteúdos que abordam a utilização de forças dentro da conclusão de energias. Então, vamos lá. Forças. O que são forças, né? Forças nada mais são do que deformações que ocorrem em um corpo ou algo que entra em movimento. Então, sempre
que eu aplicar uma força em um corpo, esse corpo vai sofrer interações. Essas interações geram um estado de movimento ou geram uma deformação. Lembrando que essas forças sempre são grandezas vetoriais. Professor, o que são grandezas vetoriais? Grandezas vetoriais são grandezas que possuem módulo, ou seja, o que é o módulo? O módulo é o seu valor, possui um sentido, tá? E possui uma direção. Professor, que sentido de direção? Direção horizontal, vertical, diagonal, sentido para frente, para trás, para baixo, tá? É para a esquerda, para a direita. Então, ele é um vetor. Então, por ser vetor, sempre que eu quiser gerar um movimento, eu vou ter que aplicar uma força em um objeto. Por acaso aqui, aplicar uma força nesse carrinho. Então, quando eu aplico uma força, essa força vai ter um módulo, ou seja, um valor numérico, vai ter um sentido no qual eu estou empurrando esse camarada e também vai ter uma direção. Mas como eu já sei que forças são interações entre corpos que podem gerar movimento ou deformações, essas forças, elas são divididas, tá? Elas são divididas em algumas partes. Que partes são? Elas são divididas em forças caracterizadas como força de atrito, força peso, né, força elástica e empuxo, tá? Quem são cada uma delas? Força de atrito. Geralmente, essa força de atrito, vou desenhar um pouco aqui mais na frente, tá? Essa força de atrito é uma força contrária ao movimento. Então, se o carrinho está se movimentando para cá, tá com movimento para cá, a força de atrito, ela vai ser uma força contrária ao movimento, tá? Ela sempre vai ser uma força contrária ao movimento. Força peso. A força peso também pode ser chamada de força gravitacional. É uma força que possui uma intensidade apontando para baixo. Ou seja, se aponta para baixo, tem duas características nela. Quais são? Massa e gravidade. Tá bom? Contrária a essa força peso, existe uma outra força chamada de força normal, tá? Mas não vem ao caso nesse momento. Outra força aqui muito importante é a chamada de força elástica, tá? Uma força elástica. O que é essa força elástica? Uma força elástica, ela vai ter uma característica que eu possa mudar a minha posição quando aplicada uma força, mas naturalmente ela vai voltar ao normal. Por exemplo, o caso de uma mola, tá? Se eu prolongar uma mola, ela vai deformar, mas se eu soltar essa mola, ela vai voltar ao seu estado inicial, tá bom? Então, ela retorna ao seu estado inicial. Então, sempre que tiver um movimento que eu prolongue e volte ao estado inicial, esse movimento pode ser tratado como uma força elástica. E a outra, não cai tanto no Enem, mas extremamente importante, é a força de empuxo, tá? Que é o porquê que eu boto lá uma pedra na água, ela cai, ela não flutua, e se eu botar um isopor, o isopor flutua. Então, isso está relacionado às forças de empuxo, tá bom? Então, essa primeira parte, eu queria trazer apenas essas características das forças e o conhecimento que elas possuem. Parte da mecânica, já para encerrar aqui, Pedro acredito já está em cima, a mecânica, essa energia mecânica, ela é definida pela soma de duas outras energias, que são a energia cinética e a energia potencial. O que são energias cinéticas e energias potenciais? De forma bem simples para vocês, tá? Para vocês compreenderem. A energia cinética, ela está associada ao movimento. Então, por exemplo, novamente, vocês percebem aí que eu gosto muito do meu Fusquinha. Se o meu Fusquinha está se movimentando, ele possui uma forma de energia. Então, sempre que tiver movimento, ele vai possuir uma forma de energia, que é chamada de energia cinética. Então, quando um corpo está em movimento, esse corpo adquire
uma energia chamada de energia mecânica, tá? De forma bem simples é essa. Todo corpo que adquire movimento, ou que está em movimento, ele possui energia caracterizada como energia cinética, tá? Que é massa, só para vocês conhecerem a equação, é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Mas o que é importante é você saber que a energia cinética está relacionada ao movimento, tá bom? E a energia potencial? Eu estou um pouco mais rápido aqui, é por conta do tempo, tá, pessoal? E a energia potencial? A energia potencial, ela pode ser dividida agora em duas partes também, chamadas de energia potencial gravitacional ou energia potencial elástica. Vejam, a cinética estava relacionada ao movimento, correto? Pronto. Só que a energia potencial, ela vai estar presente nos corpos, dando a eles a capacidade de realizar trabalho. Como assim, professor? Então, essa energia está associada a um sistema onde ocorrem interações entre corpos. Então, tinha um corpo antes em movimento, ou seja, com energia cinética, só que quando ele vinha lá no movimento, vamos supor aqui, né? Ele vinha em movimento antes, e parou. Tinha uma barreira aqui, e ele parou nessa barreira, bem aqui. Quando ele chegou bem aqui, ó, ele parou. Então, a partir do momento que ele para em uma posição, ele adquiriu uma energia, caracterizada como energia potencial. Ou então, para ficar mais claro, a energia potencial vai estar relacionado à altura e à massa de um corpo. Quanto mais alto esse corpo tiver do solo, tá? Quanto mais alto ele tiver do solo, maior é sua energia potencial. Então, a gente tem duas características de energia potenciais. Ela pode ser máxima e pode ser mínima. Ela é máxima quando ela tiver a sua altura maior e mínima na sua altura menor. Mas vejam, o que é importante é que ela só vai ser potencial quando ela estiver parada. Só é potencial quando o corpo estiver cessando o seu movimento, porque ele transformou a sua energia adquirida antes, no caso, uma cinética, e ao cessar o movimento em uma altura ou em uma posição, essa energia vai ser transformada em energia potencial. Quando é que ela vai ser gravitacional? Nessa situação aqui, ó. Quanto mais alta ela tiver, maior a minha energia potencial gravitacional. Porque a gravidade vai influenciar no acúmulo de energia. Então, se eu botar uma pedra e soltar de um prédio de 10 andares e cair no pé de alguém, vai doer muito, né? Bastante. Mas se eu jogar essa pedra de cima da minha calçada e bater no pé, vai doer com a mesma intensidade? Ah, professor, vai doer a que veio de mais alto. Por quê? Porque ela adquiria uma energia potencial maior até chegar naquele momento de encontro. E no caso aí da energia elástica, que foi até a pergunta de Keila aí, que eu já vou responder em instantes, ela vai estar associada a quando eu prolongar um elástico, uma mola, tá? Então, vamos supor que esse era o estado inicial dela, tá? Que é o estado inicial, vamos supor aqui estado 0. Se eu prolongar a minha mola, veja que quando ela chegar aqui, ela vai ter uma energia potencial nesse prolongamento, né? Se eu soltar ela, ela não vai voltar muito rápido? Lembrando que, como ela vai voltar rápido, ela vai adquirir energia cinética. E ao chegar nesse ponto aqui, ela vai passar direto, né, até outra deformação anterior, que vai adquirir uma outra energia potencial. E ela vai ficar oscilando até chegar num ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio é o nosso ponto inicial, tá? Nosso ponto de energia inicial. Só para ressaltar, a energia potencial, ela gravitacional, ela vai depender da massa,
da gravidade e da altura, e nossa energia potencial elástica, gravitacional, ela vai depender agora do produto, tá? De Kx ao quadrado sobre 2. Mário, o que é isso? Esse K é uma constante elástica, tá? Esse X é uma variação de posição, tá bom? Só ler aqui a pergunta das meninas. E se o corpo puxar um elástico, fornece energia para ele. Exatamente. Então, quando eu puxo um elástico, né, a gente vai ver até uma questão aqui em seguida, ele vai adquirir energia potencial e vai transformar essa energia potencial, possivelmente, em uma energia cinética, tá? Quanto à energia potencial gravitacional, diminui também. Em relacionado às alturas, sim, tá, aquele. Então, a gente vai ver até em prática aqui, para encerrar, tá, Pedro? Para encerrar esse tópico, e aí entrar as perguntas, eu tinha até colocado o texto aqui, mas eu risquei bastante, tá? A energia gravitacional é a energia que depende da altura de um corpo em relação à sua superfície, e a energia potencial elástica, ela está relacionada a quanto um corpo é elástico, ele pode se deformar, certo? E aí eu trago só uma questão para a gente ver, mas antes, só um detalhe aqui que eu já tinha esquecido, que é o princípio de conservação da energia mecânica. Esse princípio aqui, ele rege não só a parte de mecânica, mas sim a parte elétrica, que eu aposto que o professor de vocês já devem ter comentado, a parte de termodinâmica, que é o princípio de conservação de energia. A energia tem que ser sempre conservada. E esse é um detalhe importante, que quase toda questão de energia, não só de energia mecânica no Enem, ele aborda, pessoal, a gente tem um sistema que a energia ela é conservada. O que significa dizer isso? Significa dizer que quando eu tenho uma conservação de energia, se eu tenho um movimento de uma energia cinética e eu conservo para uma energia potencial, é dizer que toda a minha energia ela vai ser convertida. Por exemplo, se antes eu tinha uma energia de 100 joules e ela foi conservada, essa energia vai ser transformada novamente em 100 joules para o camarada seguinte, tá bom? Então, vamos ver aqui, para ver se ficou compreensível, essa questãozinha aqui do Enem, do caderno amarelo, também 2012, questão 54, Os carrinhos de brinquedo podem ser de vários tipos, dentre eles, aos movidos à corda, em que uma mola em seu interior é comprimido quando a criança puxa o carrinho para trás. Puxa para trás. Ao ser solto, o carrinho entra em movimento, enquanto a mola volta à sua forma inicial. Então, olha só, pessoal, me ajudem aqui. O processo de conservação de energia que ocorre no carrinho descrito é verificado em quê? Veja só, ele puxou a cordinha. Se ele puxou e ele volta ao estado inicial. Então, a gente está falando de quê? De uma mola, não é? Falamos de uma mola. Então, é uma energia potencial elástica. E por ser conservada, ela vai prolongar. Se ela vai prolongar, ela vai transformar essa energia cinética, essa energia elástica, em uma energia cinética. Então, ele pergunta, o processo de conservação de energia que ocorre no carrinho descrito é verificado em quê? Em um dínamo. Um dínamo é uma molazinha para calcular a força. Em um freio de automóvel? Também não. Né? Como vocês falaram, unânime, pulando aqui lá para a letra E, ele está relacionado a um estilingue, né? Uma baladeira. Por quê? Porque ele tem um comportamento elástico, que quando eu estico, ele cria um movimento, certo? E aí a gente cria um movimento. E aí, pessoal, eu tinha trago mais uma questão, mas aí eu vou deixar para um outro momento, eu acredito que meu tempo já está demais, né? Essa questão, inclusive, de 2011, ela é uma questão que trabalha energia potencial e energia cinética, tá bom? E aí, eu deixo para um outro momento, fico aberto a perguntas
tá? Agradeço o momento de